Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta primeira videoaula de Sociologia para os terceiros anos. Nesta videoaula, nós iremos dar continuidade ao trabalho com o livro, volume 9 da Positivo, unidade 17, Poder, Dominação e Política, e no caso específico, em especial, nós vamos trabalhar o tópico Poder e Política no Brasil, subtópico As Gramáticas Políticas. Neste subtópico, nós iremos falar sobre algumas práticas da política brasileira, como a prática do corporativismo, do clientelismo, a prática do insulamento burocrático e o universalismo de procedimentos. Nós vamos analisar, falar em particular, de uma maneira resumida, sobre cada uma dessas práticas, ou seja, em que consiste cada uma dessas práticas. Vamos então começar falando sobre a prática do corporativismo. Eu já adianto que é uma prática muito ruim, no sentido de prejudicial. É uma prática que infelizmente acontece a miúde, mas que não deveria acontecer em hipótese alguma. O corporativismo, da forma como odiernamente é entendido, definido, consiste em um pacto entre setores da esfera pública, no caso políticos, e privada, a elite, os empresários, que lutam para garantir ou manter privilégios para si. Isso acontece, por exemplo, quando um projeto de lei que beneficiaria a população não é aprovado, mas outro que beneficia apenas políticos e empresários, sim, é aprovado. Esta, infelizmente, é uma prática trivial no Brasil. Outra prática comum de corporativismo diz respeito ao monopólio. Mas antes de falar sobre a prática do monopólio, vamos deixar claro, então, que o corporativismo ele acontece todas as vezes que um membro da esfera pública, comumente um político, e um membro da esfera privada, do setor privado, comumente um grande empresário, eles fazem um acordo, um pacto. E através desse acordo, desse pacto, eles vão se mobilizar, eles vão trabalhar para conseguir realizar os seus interesses pessoais, particulares. E aqui você já consegue entender por que essa prática ela é tão nociva. Porque os interesses da população não são levados em consideração, não são levados em conta. Então, como nós lemos, uma lei que de repente, se aprovada, beneficiaria uma parte da população, ela não é aprovada. Agora, uma lei que beneficia os empresários, que posteriormente vão de alguma forma retribuir aos políticos, essa lei sim, ela é aprovada. Então, é uma prática condenável. E, voltando aqui a falar dos monopólios, eles acontecem quando grandes empresas, por exemplo, prestadoras de serviço, pode ser uma telefonia, uma internet, é muito comum também postos de combustíveis, fazem acordos fraudulentos com o governo a fim de beneficiá-lo e serem beneficiadas também, em detrimento dos anseios e necessidades da população. Não havendo concorrentes ou muitos concorrentes, o lucro será fácil e certo. Vamos tomar como exemplo aqui, rapidamente, as telefonias, a questão
das telefonias. O Brasil tem dimensões continentais. Nós temos basicamente 4 operadoras, quais sejam a Vivo, a Oi, a TIM e a Claro. Existem outras operadoras. Por que elas não se instalam no Brasil? Será que não tem mais espaço? Será que não seria lucrativo? Claro que seria, claro que tem espaço, mas certamente ou provavelmente o governo ele não permite que outras empresas entrem no Brasil para concorrer com aquelas que aqui se encontram. Em contrapartida, essas empresas que aqui se encontram, de alguma forma, vão beneficiar esses políticos. Então é uma troca de favores, em que essas empresas ganham, membros do governo ganham e o povo, né, não ganha absolutamente nada com isso. Pelo contrário, nós sabemos que os serviços que estão prestados aqui por todas essas operadoras não é um serviço dos melhores, como nós merecemos em virtude do preço, do alto preço que pagamos. Outro aspecto que se mostrou presente durante o chamado modelo burocrático da administração pública foi o insulamento burocrático. Vamos ver em que consiste essa tal prática denominada insulamento burocrático. No governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público, a DASP, no caso, o DASP, em 1938, que tinha, dentre outros objetivos, implementar na administração pública brasileira os princípios da estrutura burocrática, aqueles trabalhados por Max Weber. Dentre esses princípios, destaca-se a profissionalização dos serviços, seja com o ingresso dos funcionários nos quadros da administração pública por meio de concursos públicos, seja por meio da substituição de critérios políticos por critérios técnicos na condução da máquina pública. Bom, vamos a um exemplo fictício, mas antes do exemplo é o seguinte: insulamento burocrático, essa palavra insulamento, ela significa isolamento. Então nós temos aqui a palavra isolamento burocrático. E em que consiste esse isolamento burocrático? Na época do governo supracitado, o Getúlio Vargas, o Brasil ele quis pôr em prática aquilo que o Max Weber denomina de racionalização e burocratização. Ou seja, você vai colocar nos cargos pessoas competentes, pessoas preparadas, pessoas que também têm o direito de estar ali. E o que aconteceu? Aconteceu que esses profissionais, engenheiros e etc., eles acreditavam que o fato de eles terem o preparo, o fato de eles terem a formação requisitada, os permitia tomarem as decisões por conta própria, tomarem todas as decisões sozinhos. Daí a ideia de isolamento burocrático. Então eles se julgavam, não, porque, por exemplo, vai construir uma ponte. Quem tem capacidade para construir a ponte? Os engenheiros, os trabalhadores, os mestres de obra, né? Então, no caso daqueles que vão pensar o projeto, vão projetar a ponte, aqueles que vão comandar a sua construção, eles acreditavam que somente eles estavam aptos para realizar o trabalho. Então, eles não... eles tinham como eu vou dizer, uma independência total, absoluta.
Então, por exemplo, eles não consultavam a população, né? Se aquele projeto estava legal, se aquele projeto atendia aos interesses da população. Eles não consultavam a opinião da população, eles não consultavam a opinião dos demais políticos, eles tomavam as decisões sozinhos. E aqui nós podemos perceber que, assim como a prática do corporativismo, o insulamento burocrático também é uma prática condenável. Porque, por exemplo, eles não faziam licitação. Então, se vai se construir uma obra, não havia licitação em que 3 empresas, no mínimo, se oferecem e o Estado pega, o governo pega o mais barato, a oferta mais barata. De repente, esse engenheiro, só um exemplo, ele tem um cunhado que é dono de uma casa de material de construção e ele pode simplesmente decidir que ele vai comprar o material da obra lá na casa de material de construção de seu cunhado. Então, aqui você vai percebendo que essa prática de se tomar decisões sozinho, ela não é benéfica, pelo contrário, ela é muito maléfica. Depois nós temos a questão do clientelismo, que é uma prática, infelizmente, corriqueira no Brasil. Nós já sabemos em que consiste, já estudamos em outras oportunidades. É quando o político, o candidato, ele compra os votos, né? Daí a ideia de cliente, né? Vote em mim que eu te dou um saco de cimento, vote em mim que eu te dou um caminhão de areia, vote em mim que eu te dou isso, te dou aquilo. Perdoe-me. Então essa prática também é comum no Brasil, mas abominável, né? Agora, uma prática boa é o universalismo de procedimentos, que vai ao encontro da burocratização. É quando o Estado ele age de maneira racional. É quando o Estado ele coloca nas funções, nos cargos, pessoas competentes. Quando essas pessoas, para ocupar esses cargos, têm que passar por um concurso público. É a questão da impessoalidade, não é? Que é muito importante. Então, o universalismo de procedimentos, que inclui o conceito de burocratização, trabalhado por Max Weber, essa sim é uma prática que o Brasil vem adotando e ainda tem muito o que avançar, mas nós estamos caminhando para isso. E torçamos para que, de fato, um dia nós venhamos a ser um país realmente burocrático. Não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido weberiano do conceito. Assim, nós concluímos essa videoaula e na próxima videoaula de Sociologia para os terceiros anos, nós vamos trabalhar o subtópico Sistema de Governo do Brasil. Eu espero que vocês possam aproveitar essa videoaula e até mais, se Deus quiser.